E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Despedida aí, você deve ter notado pelo enquadramento da câmera. Já tá tudo aqui, já tô saindo do escritório, desse estúdiozinho aqui, desse escritório pequenininho, para ir pro escritório a partir de segunda-feira. Então, mesmo a partir de segunda-feira, mesmo meio improvisado ainda, que eu tô preparando lá um bannerzão para colocar atrás, o que eu vou colocar, separando o que eu vou colocar, mas já levei bastante coisa para lá, então tá entulhado de coisa do São Paulo lá, mas não vai aparecer no vídeo. Vou fazer um esquema menos poluído, para ficar menos poluição visual. Mas a segunda-feira a gente começa. Então, hoje a gente faz o vídeo aqui, e amanhã eu faço a mudança, termino de fazer a mudança, vou levar todos os equipamentos, domingo também, e aí na segunda-feira a gente começa uma nova etapa. Conto com a sua presença aqui, conto com o seu prestígio de sempre. Aliás, se inscreva aí no canal. O canal ele vai perdendo inscritos. Eu acho que não é nem porque as pessoas desinscrevem. É porque, sei lá, o YouTube... Cada vez que eu abro o YouTube tem 20 inscritos a menos, todo dia. Se abre de manhã tem 20 a menos. Se abre à tarde tem 20 a menos. Vê se não desinscreveu você. Se desinscreveu, dá uma olhadinha aí, porque às vezes também acontece isso. E também vou pedir para você deixar o like no vídeo, tá? Lembrando que somos patrocinados pela KTO. Nossos parceiros estão aqui com a gente. Vários jogos internacionais acontecendo. Eu vou ser sincero para você, não vou mentir, não gosto de apostar em seleção, então esse data FIFA, não tenho muita empolgação, nem para jogos internacionais. Eu gosto de apostar em campeonato inglês, eu gosto de campeonato italiano, campeonatos que tem a coisa mais, né, para mim eu acho que é mais legal. Mas se você quiser, fique à vontade. Tá no primeiro link da descrição, você clica e faz o seu cadastro na KTO, se diverte, sempre com responsabilidade, sempre com várias promoções legais. Aproveita aí, tá bom? No vídeo de ontem falamos do jejum incômodo da Libertadores, a falta de poder de bastidores que o São Paulo teve o jogo adiado na estreia do Campeonato Brasileiro, e também falamos sobre o Libertad. Hoje falaremos sobre o Tajeres, tá? Antes, o São Paulo publicou nas redes sociais hoje uma proposta que foi enviada para a FIFA para endurecer as punições em caso de racismo. O São Paulo perde perda de pontos, multas maiores e até eliminação de um time que for acusado de racismo, né? Perda de 3 pontos, um monte de coisa. Multas de 500 mil, mais ou menos 2 milhões e 800 mil reais. Eliminação do torneio em caso de reincidência. Então eu acho que responsabilização de árbitros que deixarem correr o racismo, e aí registro de torcedor, jogador, comissão técnica, todo mundo tem que ser punido. Mas eu sinceramente, a Conmebol não tá nem aí, a FIFA até finge que tá, mas a Conmebol não tá nem aí com racismo, não é acontecendo. Você vê o presidente, aquele energúmeno lá, falou que a Libertadores sem o Brasil era o Tarzan sem a Chita. O cara não tem noção, né? O cara, como é que pode um cara falar uma barbaridade dessa e ser presidente da Conmebol, né? Mas também eu acho que ele falou de propósito, lógico que foi para dar uma alfinetada, porque para eles, né, muitos países da América do Sul, racismo é normal, não tem nem legislação, né, contra o racismo. Em todo caso, o São Paulo fez a parte dele, mesmo que seja, né, que não vai adiantar nada, mas fez a parte dele. Olha só, deixa eu falar o caso de 3 renovações de contrato aí, ou contratações. O Igor Vinícius, até agora, o São Paulo não manifestou nenhum interesse em renovar o contrato dele. O contrato dele acaba no final desse ano, dia 31 de dezembro. E aí, eu não sabia, olha só, o Igor Vinícius é o segundo jogador que está há mais tempo no São Paulo, só fica atrás do Arboleda. Você acredita? Ele foi, durante 2024 ele foi o titular, né, e o São Paulo não ganhou nada. No ano que ele não foi titular, o São Paulo, que ele não jogou, que ele ficou machucado, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. E aí ele tá perdendo espaço com a chegada do Cédric lá, que né, faz o básico, né, 1000 vezes melhor que ele, e a única desvantagem é que ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. Eu sempre falei pra vocês o seguinte: é um dos piores jogadores que vestiu a camisa do São Paulo. Nunca vi um jogador tão pouco capacitado, para ser delicado, como esse Igor Vinícius. Eu falo para vocês, enquanto ele estiver no time, o São Paulo não vai ganhar nada, porque ele compromete, não é só porque ele é ruim, ele compromete, todo jogo tem falha defensiva dele, todo jogo ele deixa de aproveitar uma oportunidade, todo jogo ele compromete. Então, enquanto o São Paulo tiver com esse cara no time, o São Paulo não vai ganhar nada. Eu, para mim, levo no aeroporto, pago o Uber, faço a mala, pra me livrar desse pereba, porque é uma vergonha o cara desse usar a camisa do São Paulo. Você me desculpa, é uma vergonha. Eu acho que ele pode até ser um jogador de Série B, um jogador para time menor, mas pro São Paulo, você me desculpa. E aí, eu tô vendo muita gente preocupada com 53 e tralalá milhões que
que o São Paulo pode pagar no Marcos Antônio e no Juan Tressoldi. Porque o que acontece? O São Paulo não tem dinheiro. Aí quando vai negociar com esses caras, tem essas propostas de... essa cláusula no contrato de obrigação de venda, opção de venda, de compra, né? O São Paulo comprar, opção de compra ou obrigação de compra. Para o São Paulo, para ativar essa cláusula de obrigação de compra, olha só, eles têm que bater metas. Só que o único que pode bater essa meta, que está perto dessa meta, é o Juan. Só que esse ano ele tem 3 partidas só e vai precisar jogar muito mais do que jogou até agora. Os dois, o Juan e o Marcos Antônio, foram contratados por empréstimo no ano passado e os contratos terminam agora dia 30 de junho. O Juan veio do Sassuolo, né? Ele precisa de 25 jogos com pelo menos 45 minutos para obrigar o São Paulo a pagar cerca de 27 milhões de reais em definitivo. Até agora ele fez 13 jogos só. 11 desses jogos com 45 minutos ou mais. Então ainda falta uma pancada aí. Acho que não vai cumprir. O São Paulo tem 20 jogos programados até o final de junho, pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, e aí, o Marcos Antônio também é complicado. Ele tem que jogar 45 minutos em metade dos jogos da equipe até o final do contrato dele, até o dia 30 de junho. Até a meta de 30 jogos, por enquanto ele tem 15. Então o São Paulo tem mais 20 jogos, o Marcos Antônio teria que jogar 15 para o São Paulo contratar. Sabe quanto, o Marcos Antônio? 25 milhões e meio de reais. Então dá mais de 50 milhões desses dois jogadores. Eu, sinceramente, vocês devem imaginar a minha opinião, se pagar 50 milhões num reserva, em 2 reservas, que são bem meia boca, eu, sinceramente, dinheiro jogado fora. Agora, tá na mão do treinador, né? Se esses caras vão bater a meta ou não. Eu acho que se o blogueirinho for minimamente capaz, né? E o Belmonte vai falar para eles, ó, a gente não tem dinheiro. O Marcos Antônio pode ser pago em 3 anos. É aquelas negociações que o São Paulo faz. Mas não joga, não precisa desses caras, não precisa. Põe o Sabino para jogar, mas não faz os caras bater a meta. É simples. Aí acabou a meta, cada um vai para sua casa e a gente respira aliviado e não gasta dinheiro, não joga dinheiro fora. Eu não sei se você concorda comigo, eu acho que é isso aí. Bom, vamos falar do Talleres de Córdoba, na Argentina. Córdoba, aliás, de péssimas lembranças para mim e para nós, torcedores do São Paulo, que a gente perdeu aquele jogo do Independente Del Valle. Córdoba é uma cidade legal pra caramba, super gostosa. Foi lá com a Érica passar raiva, legal pra caramba. O São Paulo vai cruzar com o Talleres pela 3ª vez na Libertadores. E o São Paulo já teve duelo na fase de grupos. Os 2 times foram rivais em 2019 na segunda fase. E em Córdoba, o time do Jardine perdeu de 2-0 e na volta o 0-0 eliminou o São Paulo. O São Paulo foi eliminado já segunda fase da Libertadores, pré-Libertadores. Nessa edição, essa edição, o Talleres disputa a Libertadores sem ter conquistado nenhum título, porque e desde 2024 tem um novo comando, Walter Ribonetto, que levou o time até as oitavas de final da Libertadores, mas caiu em agosto do ano passado, depois que foi eliminado pelo River, e uma derrota para o San Lorenzo no Campeonato Argentino. Aí, para o lugar dele, o Talleres contratou Alexander Medina, o cara é conhecido como Cacique Medina. Esse cara passou pelo Internacional em 2022, eu acho, um fracasso. E aí, só que é o seguinte, o momento do Talleres não é bom, e nem para o treinador. É o 13º colocado do grupo B do Campeonato Argentino. Não é do campeonato todo, é do grupo B. Então ele está lá no final da tabela do grupo B. Está numa fase muito ruim, mas mesmo no começo de numa temporada ruim, num momento ruim, conquistou a Supercopa Internacional contra o River Plate em março. Agora em março. E o jogo tinha que ter acontecido em 2024 em Abu Dhabi, aí isso aconteceu nesse ano em Assunção. Os destaques do time, o meia Rubem Botta, 35 anos, e o volante Valentim De Pietri, que jogou no Fortaleza também. E olha quem, Nahuel Bustos, aquele caneludo que jogou no São Paulo, que fez 9 jogos, o Bustos de São Paulo. Você lembra desse Bustos? Que jogador horroroso. E ainda tem um brasileiro que joga lá, um tal de Rick Lima. Foi revelado pelo Ceará, passou no Ludogorets da Bulgária e foi comprado por 37 milhões de reais. A maior contratação da história do clube. Até agora, esse cara tem 6 jogos e não fez nenhum gol. Então, eu acho que desse grupo do São Paulo,
o Tadieres talvez seja o adversário mais pedra no sapato, né? Mas é o que tá vivendo pior fase. O Libertad tá bem no Campeonato Paraguaio, o Alianza Lima também tá bem no Campeonato Peruano, só o Tadieres, que teoricamente é o nosso adversário mais difícil, tá em fase ruim. Lembrando que o São Paulo estreia contra o Tadieres, como foi ano passado, fora de casa, e encerra a participação na fase de grupos jogando contra o Tadieres. Lembra? Perdeu na estreia e ganhou no Morumbi 2-0 e conseguiu a classificação. Vamos ver. Amanhã não, segunda-feira a gente fala do Alianza Lima do Peru, tá? Tem as informações também, esquema tático, treinador, os principais jogadores, onde joga. E para finalizar, vamos falar do time do São Paulo que treinou hoje de manhã. O Zubeldia tá fazendo vários dias de coletivo 11 contra 11 para tentar achar o time que vai jogar contra o São Bernardo amanhã, sem transmissão, sem entrada para a imprensa e nem para o público, tá? E o Lucas está de fora, mais uma vez está de fora, se recuperando de uma lesão no joelho, de um trauma no joelho, e não deve jogar nem na estreia do Campeonato Brasileiro. Sei lá, tem uma semana, né? Vai ver, vamos ver. Mas também acho que não precisa arriscar, né? Começo do campeonato precisa arriscar. Além do Lucas, outros desfalques desse jogo, desse amistoso, né? Desse jogo treino. Ferrarese, que está na seleção, Bobadilla também, a seleção. O Bobadilla no Paraguai, o Ferrarese na Venezuela. Os dois estão jogando nas eliminatórias da Copa. Meus amigos queridos, antes de finalizar, Go Case, os nossos parceiros que estão aqui com a gente, várias promoções, Semana do Consumidor, aproveita, eles estão com um monte de oferta, continua a Semana do Consumidor, com um monte de oferta, tá no primeiro link da descrição, é só você clicar, já tá no cupom Gol Barolo, você já tem desconto, não precisa nem se preocupar, já vai com desconto direto que você vai aproveitar as ofertas, muita coisa legal, muito produto legal. Bom, nos despedimos daqui, esse estúdio que nos deu várias alegrias e muitas tristezas também, já chorei, já ri muito nesse estúdio, e segunda-feira começamos uma nova etapa, conto com a sua presença, com a sua participação, vou... para melhorar o canal, para melhorar o conteúdo, para poder criar mais conteúdo lá, ter mais uma tranquilidade para trabalhar. Então, muito obrigado para você que esteve comigo até aqui. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, olha, cara, que eu mandei eu fazer. Eu tenho que tirar todos os adesivos do São Paulo que tá aqui, tem aqui no armário, tem aqui embaixo, na parede, eu tenho que tirar tudo. Então, acho que domingo eu vou ficar raspando espátula para tirar os adesivos, que eu não mando nada nessa casa, eu só obedeço. Fiquem com Deus, meus amigos. Nos encontramos na segunda-feira, 8 da noite, tá bom? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.